foi ainda. E quem foi pode afirmar. Você pode chegar lá e perguntar assim: irmão, como é que foi o encontro? Foi uma bênção, foi tremendo na minha vida. Deus transformou meu coração, Deus curou meu coração, Deus ministrou em mim. Não é verdade, Diogo? É bênção de Deus. Então você que ainda não foi, está tendo a oportunidade de ir. Nós não sabemos quando, vamos saber de novo. Então esse está agendado, nós vamos fazer. E Deus tem nos dado essa oportunidade. Então não perca a oportunidade. Muitas vezes o cavalo passa, né, e a gente não montar, aí depois passou e a gente não consegue ir atrás. Então não perca essa oportunidade. São fichas limitadas. E aí nós temos, na verdade ao total são três igrejas juntas, e nós temos 35 fichas ao total das 3 igrejas. Se terminar as fichas, não temos mais como abrir exceções. Amém? Glória a Deus. Cadê a pastora? Pastora, oi? Na escolinha vai ter a apresentação em dança? Antes da ceia. Amém, glória a Deus, amém. Amados, pegue a sua Bíblia e já abra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Capítulo 4, verso 7 a 12. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 7 a 12. Todos acharam? Amém? Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, para que em vós a vida. Amém? Incline a sua cabeça mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos diante a Senhor, a Tua palavra. Pai, nós desejamos, Pai, que o Teu Espírito nos conduza na Tua palavra, e que possamos ser edificados nessa noite, ministrados no nosso interior, ministrados no nosso coração, Senhor. E se possível, Deus, como vasos nas Tuas mãos, Senhor, que Tu venha nos quebrar, Senhor, que Tu venha quebrar, Senhor, a nossa vida como um todo e fazer de novo. Senhor, nós dependemos, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Espírito Santo, toma a boca do pregador e nos conduz na Tua santa e poderosa palavra. Amém e amém. Amados, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que foi quem escreveu a carta de 2 Coríntios, nós vemos um homem que sofria por demais. O apóstolo Paulo foi o homem que mais foi prisioneiro, mais encarcerado da Bíblia. Apóstolo Paulo apanhou muito. Em todo lugar que ele ia, ele era perseguido. Em todo lugar que ele ia, ele era preso e açoitado. Extremamente sofredor pelas causas de Cristo. Paulo entendia que o tanto que ele perseguiu os cristãos antes da sua conversão, isso era o mínimo que ele deveria fazer: pregar o evangelho a qualquer custo,
mesmo que seja necessário ele padecer as dores de Cristo, para que as pessoas ouvissem a pregação do Evangelho. Paulo entendia muito de sofrimento, e às vezes nós como cristãos paramos e nos perguntamos: mas se Paulo era um pregador do Evangelho, alguém que se empenhava na causa de Cristo, alguém que realmente fazia a obra do Senhor verdadeiramente, integralmente na sua vida, por que o apóstolo Paulo sofria tanto? Por que o apóstolo Paulo padecia tanto? Às vezes a gente fica se perguntando: por que ele sofria tanto? Por que apóstolo Paulo, sendo um homem de Deus, sofria tanto? Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ele assim: por que alguém que é de Deus sofre tanto? Não, pergunta com autoridade para a pessoa assim: por que alguém que é de Deus sofre tanto? Esse pode ser a pergunta que está no teu coração hoje, a pergunta que você pode estar se perguntando: por que, se eu não faço nada de errado, eu faço a vontade de Deus, por que eu sofro tanto? Por que eu sofro? Por que a vida é tão difícil? Nesse texto que nós lemos nessa noite, o apóstolo Paulo, ele explica o porquê do sofrimento na vida do crente, o porquê do sofrimento na vida do cristão, daquele que segue a Cristo, daquele que faz a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, olha o que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Paulo, ele usa duas figuras aqui para exemplificar a vida do cristão. Ele fala de tesouro e ele fala de vaso de barro. Amém? Aqui o tesouro, ele tem uma representação do tesouro que nós recebemos de Jesus, a palavra de Deus, o conhecimento de Jesus. Esse é o tesouro que nós recebemos. E vasos de barro somos nós. 2 Coríntios 4, 6, olha o que diz. Ele diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse é o tesouro que está dentro de nós, o conhecimento de Jesus, o conhecimento da face de Cristo, o conhecimento da glória na face de Jesus Cristo. É esse o tesouro, esse é o tesouro que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo deixa muito claro que o maior tesouro na vida de alguém é conhecer a Jesus Cristo. Diga para o irmão que está do teu lado assim: o maior tesouro é você conhecer a Jesus Cristo. Esse é o maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida, o conhecimento de Jesus Cristo. Eu fui conhecer Jesus depois de velho. Velho não, né? Eu não sou velho. O meu filho que me chama de velho, né? Porque ele é um guri, né? Mas eu fui conhecer depois de adulto. Eu queria ter conhecido Jesus desde criança, para ter esse tesouro na minha vida desde criança, André.
Quando eu conheci Jesus, o meu sentimento era tipo assim: eu perdi muito tempo na minha vida sem Jesus, eu perdi muito tempo na minha vida sem ter a experiência de conhecer esse tesouro, essa preciosidade na minha vida, porque a minha vida foi transformada, a minha vida foi transformada pelo Senhor Jesus. Foi a partir dali que eu experimentei o que era liberdade, o que era vida. Eu era escravo da bebida, eu era escravo da ganância, eu era escravo de uma vida sem Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu fui liberto, e eu experimentei a felicidade, a alegria desse tesouro em mim. Então a maior preciosidade que nós temos é o conhecimento de Jesus Cristo, conhecer Jesus, olhar para a face de Jesus e ver a glória de Cristo. Esse é o maior tesouro que nós podemos ter uma experiência verdadeira com a glória de Deus. Não existe nada mais valioso nesse mundo do que conhecer a Jesus Cristo. Esse é o seu tesouro, amém? Vaso de barro, a segunda figura que o apóstolo Paulo usa aqui. Ele diz assim, aqui no texto, ele é uma forma que ele usa para dizer, semelhante a nós. Ele mostra que nós somos vasos de barro. Diga assim: eu sou. Repita comigo: eu sou vaso de barro. Nunca viu aquela expressão no meio, o crentez, o evangélico: fica firme, vaso, Já ouviu, isso aí, Tá rindo, Deus vai encher o vaso. É a linguagem dos crentes por aí, Tu é vaso na mão de Deus. É o crentez. Tem essa linguagem no meio dos crentes, não tem? Quando o pregador usa essa expressão, o irmão chega até a dar uma balançada na cadeira, fica, agora sim vai pegar fogo. O crentez. E muitas vezes nós temos uma ideia errada a respeito de ser vaso na mão de Deus. Sabe por que o apóstolo Paulo ele usa a expressão vasos de barro? Porque o vaso de barro é o que mais parece conosco. Você tem um vaso de barro na sua casa? Quem é que já teve um vaso de barro aqui na sua casa? Cara, pensa numa coisa sensível, que se quebra muito fácil. Eu entrei nas deiras uma vez de comprar um vaso de barro, não durou uma semana, quebrou tudo. Eu não sei usar aquele treco porque é muito sensível. O vaso de barro ele é muito frágil. Qualquer coisinha ele quebra. E nós somos assim. Nós somos frágeis. Devido à nossa fraqueza, facilmente nós quebramos. Facilmente nós quebramos. E Deus, Ele se revela através da sua vida quando você está quebrado. Quando o vaso é quebrado, revela o que está dentro desse vaso. É quando nós estamos quebrados na nossa fraqueza que Deus se revela na nossa vida. E Deus, Ele escolheu instrumentos frágeis, assim como eu e você, para que a glória dele fosse depositada dentro. Amém? A glória dele ser depositada dentro de vasos frágeis, assim como eu e você. Agora, olha que interessante. No versículo 10, 2 Coríntios capítulo 12, verso 10 diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão: quando eu estou fraco, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Sabe que isso é muito interessante, né? Isso aqui não é fraqueza espiritual, meu amado. Isso aqui é fraqueza do meu eu. Quando o meu eu está quebrado, quando as minhas vontades, a minha autossuficiência, ela é quebrada, então o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Então eu sou forte com Deus. Um crente que é fraco espiritualmente, ele vai ser fraco também, em qualquer condição. Você está entendendo? Quando eu estou fraco nas minhas forças, então Deus é forte em mim, mas eu não deixo de ter comunhão com Ele. Amém? Agora, olha só, o texto ele diz assim: vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, não de mim, né? A vida nos quebra, e às vezes a vida nos quebra para fazer com que a gente pare de correr nas nossas forças. Porque quando nós não temos mais forças para resolver os nossos problemas, nós corremos para quem? Nós corremos para os pés de Jesus. Quando nós não temos mais forças para lutar, então nós vamos para Jesus, nós vamos para Deus nos socorrer. É por isso que a vida nos quebra, porque quando nós estamos quebrados, nós nos voltamos para Deus. Quando a gente está lá no fundo do poço, que a gente só consegue olhar para cima, porque é a nossa única luz. Quando você está quebrado, o seu único socorro é o Senhor. Excelência do poder é isso, né? É o poder transformador que o Evangelho tem, né? O poder de colocar esse tesouro dentro de vasos de barro, amém? Colocar esse tesouro dentro de você, dentro da sua vida. Esse é o poder de Deus. A Bíblia diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, amém? É esse o poder de Deus. É o poder que Deus tem de, dentro de você, se revelar, dentro de você revelar a glória de Jesus. Amados, não tem milagre mais poderoso. Às vezes a gente pensa assim que milagre poderoso é quando um coxo, né, que não tem uma perna, começa a andar. Alguém que é cego começa a enxergar. Alguém que está com um câncer é limpo do câncer. A gente pensa que milagre de poder é isso. Amados, milagre de poder é alguém que está lá preso no alcoolismo ser liberto da droga. Isso não tem poder maior, transformador, que esse poder que Jesus Cristo faz na vida do crente. Tirar alguém preso pela cocaína, viciado em cocaína, ser livre. Alguém que é preso pelo cigarro, ser livre. Isso é poder. Alguém que criticava os crentes: o que esses crentes estão gritando lá? O que esses crentes estão falando lá? E olha que igreja, o quê? Daqui a pouco está ali quebrantado, de joelho no chão, chorando na presença de Deus. O destino dele era a morte, mas Jesus trouxe vida para ele. Não tem nada mais poderoso que isso, amém? Não tem nada mais poderoso que isso. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Não tem nada mais poderoso que isso. Ver alguém que estava preso na depressão ser livre da depressão. Não tem nada mais poderoso que isso. E aqui nos cabe fazer uma análise bem interessante. Existem duas situações aqui no texto.
O vaso, ele é quebrado para conversão, né? Como eu disse na primeira condição, Deus, ele quebrou o vaso e ele fez novo, que foi o que ele fez com a tua vida quando você se converteu, amém? E a segunda condição é o vaso sendo quebrado para revelar o que há dentro dele, que é o caso do apóstolo Paulo. Deus quebrou ele quando ele se converteu, quando ele teve encontro com Jesus, ficou cego. E depois, durante a sua caminhada com Jesus, ele foi sendo quebrado por Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha um espinho na sua carne. Muitas vezes é o espinho que nos quebra, todos os dias. É esse espinho que pode quebrar você. Quando nós somos instrumentos de Deus, Deus quebra a nossa vida também. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? A gente vem para Jesus, agora vem para Jesus que está tudo resolvido, que você não vai ter problema mais. Agora Jesus, I love you, está tudo certo, não vai ter problema mais. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se entrega ao Senhor, mais Deus prova a tua fé, mais Deus prova se realmente você quer caminhar com Ele. Por acaso não é assim? E os sofrimentos, eles afetam as nossas emoções, não é verdade? E nesse momento que Deus revela o que tem em nós, Deus revela o tesouro que há dentro de nós, quando nós somos quebrados. Agora, olha o texto, 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amados, Deus permite o sofrimento na vida do crente, não é para matar o crente, não é para destruir você. Eu já vi crente dizer assim: Deus quer acabar com a minha vida, Deus quer me destruir, Deus quer me ver abalado. Não é verdade. Deus não quer o seu mal, nunca. O sofrimento não é para te matar, não. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, eu me incomodo com a tribulação, eu sofro com a angústia da tribulação, sim, mas eu continuo confiando em Deus, mas eu persevero confiando no Senhor Jesus. Eu fico perplexo, apavorado com o que está acontecendo. A enchente nos deixou perplexos, não deixou? Mas não desanimados, jamais desanimados. Assustados com a situação, mas nunca derrotado. Um crente jamais é derrotado. Um filho de Deus jamais é derrotado. Abatidos, mas não destruídos, né? Por vezes nós vamos nos encontrar fracos, realmente, cansados, abatidos, né? Com vontade de desistir, né? Mas nunca completamente. Deus, ele permite o sofrimento na tua vida, mas não ao ponto de você não aguentar, amém? Ele sabe até onde você aguenta, e Ele não permite um sofrimento mais do que você pode suportar. Então nunca reclame das angústias da sua vida, das tribulações que vierem sobre a tua vida. Deus te conhece melhor do que ninguém, e Ele sabe até onde você aguenta. Às vezes Ele vai deixar, às vezes Ele vai torcer você assim, você vai estar ali assim: ai Deus, eu não aguento mais. Eu sei que tu aguenta um pouquinho mais ainda,
E Ele vai torcer um pouquinho mais, até você se voltar para Ele e dizer assim: Deus, me ajuda, Deus, me socorre, eu não aguento mais. Está pesado, Senhor, eu não aguento mais. Ele vai espremer você, até você ficar dependente completamente dEle. Aí você pergunta: mas qual o objetivo disso? Por que Deus faz isso comigo? Eu não mereço, né? Porque às vezes a gente fica dizendo assim: Senhor, o que eu fiz para estar sofrendo na minha vida? Eu não fiz nada de errado, eu não mereço sofrer desse jeito. A gente faz essa pergunta, né? Por que eu estou passando por isso? A resposta está aqui no versículo 10. Olha só o que Paulo disse: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Paulo aqui, ele faz uma comparação, olha só. A morte de Cristo, ela fez o que conosco? Ela gerou vida. A morte de Jesus, ela gerou vida em nós. Amém? Você compreende isso que eu estou falando aqui, né? Jesus morreu para que você tenha vida, e a vida em abundância, é o que a palavra do Senhor diz. Jesus morreu na cruz para que você tivesse uma experiência com Ele de vida. É para isso que Jesus morreu na cruz. E o Paulo, ele diz assim, que nós precisamos morrer todos os dias para nós mesmos, morrer para mim mesmo, trazer no corpo, no meu corpo, as marcas do Evangelho. Amados, a ceia do Senhor, ela lembra esse tesouro, justamente esse tesouro, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, e ela representa tudo isso. E o Senhor Jesus nos mostra que nós somos frágeis, vasos de barro, mas carregamos dentro de nós algo que é eterno. Amém? Agora, o que Paulo está dizendo aqui? Quando nós somos quebrados na nossa autossuficiência, nosso orgulho, nossa soberba, que nós somos naturalmente assim. A gente acha que a gente pode tudo, né? A gente acha que a gente resolve tudo sozinho, que a gente não precisa da ajuda de ninguém, não precisa de Deus. Quando nós somos quebrados, é que Deus se revela em nós, para que nesse momento que nós estamos quebrados nessa vida, que Jesus se manifesta no nosso corpo. Não é verdade que quando você está no pior momento da tua vida, na pior crise da tua vida, é o momento que você mais ora? Às vezes quando as coisas estão indo bem, a gente quase não ora, a gente esquece de orar. Você acorda de manhã, esquece que Deus, agora eu me lembrei, tem que orar mesmo, né? Agora quando Deus está te espremendo, você ora todo dia, você ora toda hora, você ora de manhã, de tarde, de noite, você vira o maior crente da igreja. Basta Jesus espremer bastante, né? Te botar na prensa de óleo lá, aí você ora. Aí o pastor vai falar contigo assim, pai, você já sai falando em língua, Senhor. Começa a tocar um louvor aqui na igreja, o irmão já sai sapateando ali, porque está sofrendo. Ali está sendo revelado o tesouro que há dentro dele. Quando ele está sendo quebrado, é por isso que Jesus te quebra. É para revelar o que está dentro de você, é revelar a glória de Cristo, a glória na face de Jesus dentro da tua vida. Se o vaso não for quebrado, Cristo não aparece muitas vezes na nossa vida, né? A gente se torna um crente 007, ninguém sabe que a gente é crente. Ninguém sabe que você é crente lá no seu trabalho, lá, porque, né, você não passou por sofrimento ainda, né? Aí você
começar a sofrer, você vai virar um crentão, vai até pregar Jesus até para o chefe. Amados, esse é o caminho que Deus escolheu. Somente nós morremos para nós mesmos, que o tesouro de Cristo vai ser revelado na nossa vida. Não tem outro caminho. E aí você pergunta: quantas vezes eu tenho que negar a mim mesmo? Todas. Sempre. A gente quer ter razão, né? O ser humano, ele gosta de ter razão. Aí Jesus diz assim: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Todos os dias. O negar a si mesmo não é só quando a gente está no culto ou só quando a gente está na Santa Ceia. O negar a si mesmo é todos os dias. Quando você acorda pela manhã, quando você caminha durante o seu dia e ao fechar o seu dia. Negue-se a si mesmo. Negue a sua autossuficiência, o seu orgulho, a sua razão. 2 Coríntios capítulo 4, verso 11, olha o que diz: pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, né? Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. A morte aqui é justamente essa, em todos os sentidos. Quando nós nos unimos a Jesus, na morte de Cristo, morrer para mim mesmo, para que, como resultado disso, as pessoas vejam Jesus na minha vida. Eu preciso negar a minha razão, para as pessoas verem que eu sou uma pessoa de Deus. E como é difícil a gente resplandecer Jesus nas nossas atitudes, né? Às vezes as pessoas olham para nós, não conseguem ver Jesus, porque nós queremos ter razão. Nós queremos ser donos da verdade, e as pessoas não veem Jesus em nós. Às vezes até as pessoas brincam assim: você é da igreja, você é da igreja, e falando essas coisas aí. É assim mesmo. A gente tropeça, sim. A gente tropeça. A ceia não é só memória. A Santa Ceia não é só memória. É uma identificação que o crente tem com Cristo. É a identificação que nós vivemos para Ele. Morremos com Ele. É a identificação que Ele vive em nós, que Ele vive dentro de você. Quando você nega a si mesmo, você está dizendo: Cristo é maior em mim. Cada renúncia, cada dor que você passa, faz você mais parecido com Jesus. Quando nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, você diz assim: Senhor, eu me rendo, que a tua vida se manifeste em mim. Senhor, eu me rendo a ti. Versículo 12 diz assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amados, se existe alguém aqui que deseja ser um vaso na mão de Deus, deseja ser um pregador do Evangelho, ser instrumento de Deus, você nunca pode esquecer que você é vaso de barro. E para Deus mostrar o conteúdo que tem dentro de você, Ele vai te quebrar. Ele vai quebrar você, para revelar o que tem dentro de você. Tem gente que acha que vaso é só decorativo, né? É só para botar na estante, aquele vaso bem bonito, né? Lindo, colorido. Pense bem quando você disser a Deus: eu quero ser um vaso na tua mão. Pense bem, porque Jesus vai quebrar você. Sabe por que Ele vai quebrar você?
para que quando as pessoas olhem para o vaso, eles vão encontrar um vaso que foi quebrado, remontado ali, remoldado, cheio de imperfeição, né? Às vezes a gente olha para a vida do pastor, o pastor também erra, né? O irmão aquele lá do louvor também erra, o irmão aquele lá que está na portaria lá também é pecador. É vaso quebrado, cheio de imperfeição. É assim todo vaso na mão do oleiro. Se você olhar para a minha vida, você vai achar um monte de imperfeição. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Vaso na mão do oleiro. Quando você deseja isso, é muito bom, é ótimo. Mas esteja preparado para ser quebrado, esmagado pelo oleiro. Às vezes a gente acha que o sofrimento que nós estamos passando é o diabo afrontando a minha vida. O capeta está ali me afrontando e eu estou sofrendo por causa do capeta. Às vezes a gente acha que é o diabo, não, é Deus mesmo quebrando a nossa vida. Não é o diabo. Tome cuidado para não cair nesse engano, achar que tudo é o capiroto. E para nós encerrarmos essa noite, Deus ele só usa vasos quebrados na sua mão. E assim, dessa mesma forma, se nos dispormos, estamos dispostos a ser quebrados por Deus. Quem sabe você olha para a sua família hoje, você olha para os seus filhos, para o seu cônjuge, e você quer ser vaso. Está aí o seu maior campo missionário. A tua família é o maior campo missionário. A gente quer fazer missão, né? Mas a nossa família é o maior campo missionário. Pregar para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, os nossos familiares, é o maior campo missionário, Rosa. Nossa família. A tua maior missão é a tua família. Aí você pergunta, mas por que Deus precisa me quebrar? Pode ser diferente? Será que não tem outro jeito? Jesus me transformar assim, sem precisar eu sofrer nem um pouco? Não tem outro jeito, meu amado. Não tem outro caminho. O sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Se te prometeram algo diferente disso, te mentiram. O sofrimento faz parte da vida cristã. O Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, para que nós pudéssemos vencer esse mundo. Como que nós vamos, sabe quando que nós vamos vencer esse mundo? Talvez você tenha a experiência assim, o sofrimento vai passar, eu não vou mais ter angústia. Sabe quando a angústia da tua vida, os teus sofrimentos, eles vão acabar? Quando você partir dessa para uma melhor. Quando você estiver na eternidade com Jesus, aí sim não vai haver mais sofrimento. A nossa morada eterna na promessa de Deus, lá não vai ter sofrimento. Enquanto nós estivermos aqui, o sofrimento vai fazer parte da nossa caminhada cristã, porque Deus, Ele vai trabalhar em você para que você seja perfeito. Todavia, a perfeição nós nunca vamos atingir aqui, mas Deus vai moldando você, até que você vai se aperfeiçoando na sua caminhada de fé. Deus vai aperfeiçoando a tua fé. Você vai amadurecendo a cada dia, a cada luta que você passa, a cada momento de angústia que você passa na sua vida, você volta melhor, você volta mais crente, você volta com mais fé, você volta com mais glórias ao Senhor.
assim que acontece. Quando vem a angústia, depois você amadurece. Ai, Senhor, eu estou sofrendo financeiramente. Então para de gastar. Eu estou atribulado. Ai, Senhor, eu estou sofrendo financeiramente, não consigo pagar as contas. Aí você vai lá, daí Deus te abençoa. Aí você consegue virar o jogo, pagar as contas, né? Aí você aprende, opa, eu não vou mais gastar desse jeito, né? Porque senão eu vou ficar atribulado de novo. É assim que acontece. Na vida não é diferente. Você começa a fazer as coisas erradas, daqui a pouco você tem resultado. O crente vai lá, faz gato na água, gato na luz, daqui a pouco vem a CE lá, corta, te aplica uma multa, te cancela até o CPF, tu fica enrolado. Ai, o diabo, o inimigo me atacou. Coitado, o capeta tem as costas largas, né? Não, o capeta não é coitado, não. O cara é mais atribulado que o capeta, né? Mas é assim. É para aperfeiçoar. Aí o cara vai lá, né? Aí não, vamos consertar agora, conserta. Não, nunca mais vou fazer essas coisas assim, porque senão eu vou me prejudicar. O cara amadurece, né? Aprende com a tribulação. Na vida do crente é assim. Começa a fazer, né? Começa a maltratar a esposa, daqui a pouco assim, né? Dá um problema lá e aí, né? A esposa vai querer sair de casa, perde a família. Aí depois vem, né? Chorar aos pés de Jesus. Eu quero que o Senhor restaure a minha família, Senhor, não aguento mais. Eu amava minha esposa. Então para de maltratar ela. Cuida bem da tua família. É assim. O sofrimento ele faz parte da vida cristã. Deus está mais interessado no resultado que esse sofrimento vai trazer para a tua vida, né? Porque, amados, quando nós saímos da enchente, tinha uma galera assim que vinha. A gente estava aqui trabalhando aqui na igreja, fazendo doações e tal. Teve gente que ficou tão humilde nesse tempo. Tem gente que andava aqui nessas nariz empinado, assim. Parecia que tinha um rei na barriga. Aí depois da enchente, que estava quebrado mesmo. Ai, pastor, consegue aqui para mim um rancho? Consegue para mim uma água, pastor? Com humildade. E eu não estou falando isso para me gloriar, não. É para mostrar para você que a angústia ela faz trabalha na nossa humildade, trabalha na nossa confiança em Deus, na nossa fé, na nossa dependência de Deus, desapegar das coisas desse mundo. Eu podia ter 1 milhão na conta, não adiantava nada no meio da enchente, não tinha onde comprar comida. Eu dependia da provisão de Deus. Eu já contei o testemunho aqui. Quando nós ficamos ilhados 5 dias, né? Eu e o Fábio lá, eu e ele, nós éramos o líder do clã lá, dos sobreviventes. O Rogério era o cancheiro lá do rancho. Eu falo aqui que às vezes a gente está fazendo comida lá em casa, né? O irmão Samuel esteve lá sábado lá em casa, lá nós estava fazendo, sábado passado, não ontem. Eu estava fazendo uma carne assada, aí a gente, né, fez uma carne ali e tal, conversamos ali, temos um papo legal. Foi por acaso que ele apareceu lá, e aí a gente, agora bota uma cebolinha ali, né? Aí botamos uma cebolinha, aí primeiro faz ela no papel celofane, né? Assei ela bastante no papel alumínio, aí botei uma cebolinha, aí agora ficou gostoso, ficou uma delícia, cara. Aí a gente fica assim, né? Arrozinho, eu fiz um arrozinho na panela de ferro, com cebolinha, alho, né? Tá dando fome nos irmãos, né? mas aí a gente tem que comer assim assado. Eu prefiro água mineral com bolinha, né? O irmão assim, eu quero água com bolinha. Tá, tudo bem, pode ter sua bolinha, né? A outro quer um suquinho e tal. Aí a gente é cheio de frescura. Mas no meio da enchente, eu comi um arroz.
Acho que tinha uns 5 quilos de arroz numa panela com uma coxa e sobrecoxa. Lembra, pai? Picada. Não tinha azeite, não tinha cebola e só tinha um sal lá também. Sal e uma galinha picada. Foi o melhor arroz com galinha, com nada que eu comi na minha vida. Acho que você comeu, Chico. Você comeu. Que delicioso aquele arroz com galinha, com nada. Tudo empapado, Rogério. Tinha que comer do jeito que dava ali, né? Ai, eu não posso isso, não posso. Me trabalhou na minha humildade. Não tinha frescura ali, não. A água, que água? A gente pegou uma água de uns tonel lá, velho, com as águas podres lá. Ah, ferve esse negócio aí, vamos tomar. Vamos comer. Não deu nada. Estamos vivão aqui, ó. Deu uns vermes ali, mas tá bom, tudo certo. Trabalha na nossa humildade. O sofrimento trabalha na nossa humildade. Faz você ficar mais dependente de Deus. Deus manifesta através de pessoas quebradas como eu e você. Eu sei que dói. Deus quebrar a nossa vida dói bastante. Mas é necessário. É necessário Deus fazer isso com você. A ceia é a comunhão não apenas com Cristo, mas a nossa comunhão uns com os outros, amém? Quando morremos para nós mesmos, a nossa vida de Cristo que há em nós, ela alcança outros. Quando morremos para nós mesmos. Quem participa da ceia de Jesus deve entender que Deus chamou você para servir as pessoas, servir aos teus irmãos. Eu tenho repetido aqui, Deus não nos chamou para servir a Ele. Deus não precisa ser servido. Deus já tem os anjos que servem a Ele. Deus chamou você para seguir a Ele e servir as pessoas. Seguir o irmão que está do teu lado, servir a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Servir. Deus chamou você para servir. Sabe o que nós estamos fazendo aqui agora? O pastor, a pastora, os irmãos que estão aqui trabalhando na obra do Senhor, estão servindo você. Servindo. Prepararam uma cadeira, prepararam uma palavra, prepararam os louvores, limparam a igreja, varreram a igreja. Tem os irmãos da mídia lá, eles estão servindo você, servindo a muita gente que está assistindo pela live agora. É servir. Deus chamou você para servir. A ceia é o símbolo da graça de Deus, mas também é um chamado à rendição. Somos vasos frágeis, mas cheios da vida de Cristo dentro de nós, amém? E hoje nós, ao participarmos da ceia, lembramos, Jesus morreu por nós, amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Jesus morreu por você. Agora para o irmão que está do outro lado, diga assim: Jesus morreu por você. Agora olha para o irmão que está atrás de você, diga assim: Jesus morreu por você, e agora nós vivemos para Ele, amém? Nós vivemos para Ele, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos para Ele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O pão representa o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz por nós. O cálice representa o seu sangue, que nos purifica. E é desse
corpo, desse pão e desse cálice que nós vamos participar nessa noite. Amém? Eu quero convidar você a se pôr de pé. Eu quero fazer se nós participarmos